última classificação que nós reputamos importante para esse curso preparatório para o oficial de justiça é ainda a classificação dos crimes como omissivo, comissivo, comissivo por omissão ou também chamado de crime impróprio. Isso diz respeito à conduta. Então, nós já classificamos quanto ao sujeito, quanto às ações também, quanto ao resultado, agora praticamente quanto ao tipo de conduta. O crime é chamado de omissivo quando o tipo penal traz uma omissão. Então, veja, deixar de socorrer pessoa em via pública acidentada. Então, é uma omissão. A pessoa a quem a lei atribuiu uma conduta relevante de socorrer pessoas não pode deixar de fazer. Então, o tipo legal já traz deixar de fazer tal coisa, não fazer, não socorrer, não permitir, não notificar doença compulsória, deixar de notificar doença de notificação compulsória. Então, o crime, o agente pratica não fazendo alguma coisa. Por quê? A lei diz que ele tinha de fazer, a contrário senso, e ele não fez. Ele tinha o dever legal de fazer. Então, nós estamos aqui diante de uma omissão relevante para o direito penal. Agora, os crimes chamados comissivos. Daqui, basta você pegar o radical, né, de cometer, né, de fazer. Por exemplo, quem cometeu aquele crime, quem cometeu aquele furto, quer dizer, quem fez alguma coisa, uma conduta positiva. Então, um crime é comissivo quando o agente pratica uma ação, ele comete uma ação. Agora, o crime é chamado de comissivo por omissão quando o agente consegue alcançar uma conduta que ele faria normalmente de forma positiva diante de uma omissão. Por exemplo, deixar de socorrer alguém que está se afogando e essa pessoa morre. É uma omissão. Agora, afogar alguém é catar a goela do bicho, enfiar dentro d'água por 12 horas e deixar roxear por comissão. Ato, matei alguém. Agora, eu posso querer matar alguém sem fazer nada, deixando de socorrer. Então, vejam, eu tenho a obrigação de proteger os meus filhos. É a obrigação de garantidor do pai. Então, nesse caso, eu quero matar um filho, por exemplo, que ele acabou de receber uma herança do avô dele. Né? A herança é dele. Né? E eu quero essa herança para mim. Então, se eu o matar, ou melhor, se ele morrer, eu sou o sucessor natural dele. Vem descendente, meu filho não tem filho, vem com ascendente. Eu fico rico com a herança que meu filho ganhou. Só que eu não quero sujar minhas mãos matando o meu filho. Eu o convido para nadar. Né? Sei que ele não sabe nadar, quando ele estiver no meio da água lá, eu saio de perto. Pronto, ele se apavora e morre. Então eu matei o meu filho deixando de socorrer. Então é um crime comissivo por omissão, também chamado de conduta imprópria. Mais alguns conceitos que vocês vão ter de saber até para estudar e para evitar as dúvidas que vão aparecer. Né? No direito penal, nos crimes, vocês vão ver lá os tipos de pena. Apesar de não verem para os crimes prisão simples, que vocês vão estudar, porque na verdade, quando a pena é de prisão simples, a infração é chamada de contravenção, vocês vão ver detenção, reclusão e multa. Agora, o que é prisão simples, detenção e reclusão? Veja, são gravidades da pena, são indicativos da gravidade da conduta do agente. Então, isso tecnicamente não significa que uma reclusão precise ser maior do que uma detenção. Não, muitas vezes a detenção acaba sendo maior que uma reclusão, por alguns fatores. Uma detenção pode ser menor que uma prisão simples, tanto que na lei das contravenções falam em prisão simples de até 5 anos. Olha só, prisão simples de até 5 anos. E muitas vezes falam em detenção de 1 mês. Mas nós temos o seguinte, são indicativos da gravidade da conduta. Veja, muita gente fala, eu tenho orgulho, eu nunca pisei numa delegacia. Tudo bem, ótimo. Mas e se essa pessoa pisar numa delegacia para tirar um documento? Para pedir a segunda via de um documento, para tirar a carteira de habilitação?
há algo de desprestigioso, de desonesto, né, algo pejorativo em pisar numa delegacia? Não. Agora, ele pisou numa delegacia para tirar documento, sem problema nenhum. 2, ele pisou numa delegacia porque foi testemunha de alguém, também não tem problema. Ele pisou numa delegacia para prestar esclarecimentos sobre algum fato, que ninguém sabe quem é o réu, quem é a vítima. Daí já começou a complicar a situação dele. E agora ele pisou numa delegacia como réu. E ele pisou numa delegacia como réu em flagrante, preso. Então veja, pisar numa delegacia para tirar documento, pisar numa delegacia para ser testemunha, só vai aqui, por exemplo, tirar documento, não tem envolvimento nenhum com o processo. Como testemunha, ele já está envolvido no processo, embora não seja o criminoso. Para prestar esclarecimentos, já complica um pouco mais, porque não é só a testemunha, ele pode ser o réu. Ou ele pisa numa delegacia como réu. Então, vocês vão vendo que tudo tem um demonstrativo de gravidade. Bom, só exemplificando, num crime, numa infraçãozinha chamada contravenção, quando não tiver jeito mesmo, ele vai receber a pena de prisão simples. Todas essas três aqui, prisão simples, detenção e reclusão, são penas privativas da liberdade. Isso significa cadeia, grade, xilindró, xadrez. Ele vai para trás das grades. Só que na prisão simples é aquilo, ele foi pela mínima coisa possível. Agora, numa detenção, a gravidade do crime já é maior. É um pouco mais grave, já está no meio aqui. E na reclusão é o tipo de punição máxima. Ou seja, indica que o agente é altamente repugnante para a sociedade, tem que ficar recluso, ou somente detido temporariamente para melhorar, ou então uma prisãozinha só para não ter jeito mesmo de deixar ele fora das ruas naquele tempo, por um pequeno tempo. Então isso daqui é indicativo de gravidade do delito praticado. Agora, o regime prisional. Agora, além dessas três aqui, nós vamos examinar os regimes. Normalmente, quem é condenado à prisão simples fica no regime aberto. Ou seja, ou faz uma prisão domiciliar, ele vai para casa e vai ao fórum todo mês assinar o ponto, ou então ele fica numa casa do albergado, onde ele pode sair durante o dia e à noite ele vai para essa casa, dorme lá e o oficial de justiça vai uma vez por mês só constatar se eles estão dormindo nessa casa, cadeia. Mas não é prisão não, é casa da cidade, alugada pelo Estado, onde os presos ficam lá só dormindo. Para mostrar que estão atendendo à ordem judicial de sofrer uma restrição mínima na sua liberdade. Agora, o semiaberto. O semiaberto já ocorre em umas situações de reclusão ou detenção em que o agente já melhorou, já passou por um regime fechado e está naquele ambiente melhorado. Pode ser uma colônia agrícola, pode ser um presídio que tenha a oportunidade, que dê a oportunidade do agente sair durante o dia. E agora, o regime fechado. Daí é aquele que não pode, não dá nem garfo e faca para o caboclo comer. Tem que ser colherinha de plástico, senão ele faz faca, faz estilete e mata o outro. É totalmente segregado. Normalmente a reclusão já começa no regime fechado. Mas então não confundam regime, que é tipo de tratamento que o preso leva, com a determinação da pena. A pena aqui, não importando a quantidade de dias, meses e anos, vai ser indicado pela gravidade. Reclusão, coisa grave. Detenção, sambarulã. E prisão simples, coisinha de nada, que só para não deixar passar em branco. Até porque abaixo da prisão simples já vem aquelas outras penas que não são privativas da liberdade, como multa, prestação de serviço à comunidade, restrição de direitos, enfim, daí já vai diminuindo para menos do que isso ainda. Mas o que importa para vocês, na prova, saber se é punido com reclusão ou com detenção, já está muito bom. Concluindo essa série de vídeos, com o fim único de ajudar todas as pessoas que vão participar desse concurso de oficial de justiça ou de outros, esclarecendo que isso daqui é uma breve ajuda, a fim de esclarecer mais as coisas mais complicadas. Mas espero que vocês venham, quem estiver aqui na nossa região,
que venha fazer o curso com a gente, né? Nós sempre estamos aqui de braços abertos para atender, para tirar dúvidas, para orientar, e que vocês usufruam da nossa boa experiência, tanto em concurso como na área do direito. É pura sinceridade que eu faço votos que vocês passem no concurso. Ou, se não for nesse, em outro, mas continuem estudando. Esse é o nosso objetivo de todos.